Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos evidências que impactam a nossa prática com um episódio por semana. Por isso, para não perder nenhuma das próximas atualizações, aproveita e já se inscreve no canal e clica no sininho. Eu sou o Patrick, médico de família e atuo em consultório próprio. Eu sou Luciano, médico de família, especialista em saúde digital, trabalho atendendo presencial e à distância e também com o programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições que a gente trabalha, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências vão ficar sempre disponibilizadas na área de texto da descrição do canal que você está ouvindo. No episódio de hoje, o Luciano vai falar sobre fatores de risco para morte em casos de dengue. O Patrick vai falar sobre o impacto de miomas na fertilidade. E eu vou começar trazendo uma revisão sobre o papel da dieta nos casos de hiperuricemia e gota. Um artigo publicado numa revista que chama Best Practice and Research in Rheumatology. E é um artigo de 2021. Esse é um artigo de uma revisão narrativa, ele não é uma revisão sistemática ou meta-análise. Então, os autores fizeram uma revisão da literatura, né, sobre diferentes dietas e fatores alimentares e o impacto na hiperuricemia e na gota. Eles focaram em estudos observacionais e nos ensaios clínicos quando estes estavam disponíveis. Então, os principais resultados, eles avaliaram essa dieta DASH, que é uma dieta que foi originalmente desenvolvida para controle da hipertensão. Ela é caracterizada por ser rica em frutas, vegetais, grãos integrais, ela inclui laticínios com baixo teor de gordura, carnes magras, peixes, aves, limita alimentos que sejam ricos em gorduras saturadas, como as carnes gordurosas ou laticínios integrais, propõe reduzir a ingestão de doces, bebidas açucaradas e sal, e incentiva o consumo de nozes, sementes, leguminosas. As dietas, os estudos que avaliaram esse tipo de dieta mostrou uma pequena redução nos níveis de ácido úrico em pessoas sem gota, mas os dados em pacientes com gota são limitados, eles não tiveram significância estatística. Já no grupo dos estudos que mediram a dieta mediterrânea, que consiste, né, em um alto consumo de azeite de oliva, né, como principal fonte de gordura, ela é abundante em vegetais, frutas, legumes, nozes, grãos, tem um consumo moderado de peixes e aves, tem baixo consumo de carnes vermelhas e um consumo moderado de produtos lácteos, principalmente na forma de queijo e iogurte. Também tem um consumo moderado de vinho tinto, geralmente junto com as refeições. Esses estudos, eles tiveram efeitos mistos, com alguns dos estudos mostraram benefício e outros não, então eles concluíram um pouco que não foi possível concluir exatamente. As outras dietas que eles avaliaram são essas dietas baixas em purinas. Essa dieta visa reduzir o consumo de alimentos ricos em purina, né, que é uma que no corpo vai ser convertido em ácido úrico, e ela geralmente orienta evitar ou limitar os alimentos muito ricos em purina, como os miúdos, né, tipo fígado, rins, os frutos do mar, principalmente marisco e sardinha, e alguns peixes, tipo anchova. Ela também orienta a reduzir o consumo de carnes vermelhas, limitar o consumo de álcool, especialmente cerveja, e aumentar o consumo de vegetais e frutas. Só coloca algumas observações sobre alimentos que são ricos em purinas, como cogumelos e aspargos. Incentiva também o consumo de produtos lácteos com baixo teor de gordura, manter boa hidratação, incluir cereais, ovos, nozes e a maioria dos vegetais em quantidades normais. Esse tipo de dieta mostrou um poder de reduzir modestamente os níveis de ácido úrico, mas é uma dieta considerada muito difícil de manter ao longo do tempo.
Outras coisas que eles avaliaram foi perda de peso. A obesidade está associada a um maior risco de hiperuricemia e gota, e nesses estudos a perda de peso, principalmente depois de cirurgia bariátrica, mostrou que pode haver uma redução dos níveis de ácido úrico e da frequência das crises de gota. Eles também avaliaram o consumo de álcool, mostrando que aumenta o risco de hiperuricemia e gota incidente, né, e crises de gota. O café parece que pode ter um efeito protetor contra a gota incidente. As cerejas têm dados limitados, mas parece que pode reduzir o risco de crises de gota. E os laticínios estão associados também a um menor risco. Os autores enfatizaram, né, que embora esses fatores dietéticos podem influenciar os níveis de ácido úrico, os efeitos geralmente são bem modestos, né, pequenos. Parece que a contribuição genética para a hiperuricemia tem mais importância, maior impacto do que a contribuição dietética. Além disso, a maioria dos estudos foi realizada em pessoas sem gota, né, apenas com hiperuricemia, o que limitou a aplicabilidade, né, desses achados para pacientes com gotas. Então, os autores concluíram que, embora, né, essas modificações dietéticas até podem trazer um benefício, o impacto provavelmente é bem pequeno nos pacientes com gota. Então, a terapia farmacológica continua sendo o pilar de tratamento. No entanto, essas orientações dietéticas para alguns pacientes podem ser úteis, né? Principalmente em relação à perda de peso, né? E para pacientes que não têm ainda uma indicação de terapia de redução de urato. Eu fico na dúvida em volta desse estudo, assim, uma coisa que eu sempre fico pensando, eu entendo que quem tem gota, assim, não é porque você tem ácido úrico alto que você vai ter gota, né? Eu acho que boa parte dos médicos, das pessoas, confundem isso. Então, na hora que você falou, né, tipo, boa parte das pessoas estava avaliando só ácido úrico, a pessoa não tinha tido gota, fala, pô, mas daí a gente não está pegando o endpoint primário, assim, que seria a crise de gota. Então, para a crise de gota, você falou que o que muda mesmo é o consumo de álcool, é isso, Aline? Acho que tinha ouvido essa parte. Tem a dieta com baixa quantidade de purinas, e aí a perda de peso e a dieta pobre em álcool, principalmente cerveja, parece que são as coisas que... E aí, assim, com alguma evidência, as cerejas ainda que não se sabe muito bem. Não confundir cerejas com cerveja, né? Porque não aí dá ruim. Tão perto, né? Podia. Eu concordo com você, Patrick, que o endpoint fica prejudicado, a gente não consegue fazer a avaliação que importa. Eu que sou formado há mais de 20 anos, eu formei nessa perspectiva de, olha, a dieta é muito importante, mas ainda nessa linha da dieta de purina, que tem algum efeito, mas na prática, né, quando você vai orientar para o paciente que tem gota, pouca diferença faz no final das contas. Então, em geral, a orientação que eu tenho exercida é muito essa, olha, o estilo de vida de forma geral. E é até bom pontuar aqui que o cogumelo, aspargos, são itens que têm um pouco mais de purinas, que na lógica faz sentido que o paciente saiba disso na hora de fazer uma escolha alimentar, né? Miúdos, frutos do mar, principalmente. Então, no final das contas, a gente segue focando ali na terapia medicamentosa, né? Eu acho que, para mim, a prática, sim, fica essa mensagem da orientação, né, de perda de peso, talvez podendo reduzir mais o número de crises, e o consumo de álcool, né, parece ainda ter uma relação mais forte. Então, acho que são coisas que, na prática, fazem mais sentido para mim trazer do que uma dieta pobre em purinas, assim, que eu acho que é super desafiador de manter ao longo do tempo, né. É isso, né? Essa coisa prescritiva, restritiva, né? Não pode comer tal coisa, tipo, complica a vida da pessoa e o benefício é muito moderado, né? Então, ou quase inexistente. Então, legal. Eu gostei dessa, não tinha a menor ideia, assim, Aline, achei bom. Vou aplicar na prática isso também. Boa. Vamos para o próximo? Eu trouxe um artigo sobre risco e fatores de risco para mortalidade em casos de dengue. Eu trouxe esse artigo porque a gente teve, há pouco tempo atrás, um aumento muito grande, né, de casos de dengue, e recentemente a gente teve todo
troca na nomenclatura de não falar mais dengue hemorrágica e tentar trabalhar com outros fatores de risco justamente pela pertinência. Então eu resolvi buscar um pouco mais a fundo literatura sobre o tema e a ideia era reentender, né, quais são os fatores de risco mais importantes e buscar um pouco melhor essa precisão clínica na hora que eu estiver diante de um caso de dengue. O objetivo do artigo foi investigar os fatores de risco para mortalidade em dengue mesmo. E ele foi feito pelo pessoal da Federal aqui do Ceará, então é um artigo brasileiro bastante pertinente para a nossa prática. É uma meta-análise de estudos observacionais de mais de 14 anos de estudos, pessoas com mais de 14 anos, desculpa, e 18 artigos com 25 mil pessoas inclusas nesses artigos, desses 12 foram para meta-análise. E é interessante notar algumas coisas, né? Dentro do processo ali de introdução do artigo, a gente vai relembrando algumas coisas que nem sempre estão claras na nossa mente. A dengue, ela é majoritariamente assintomática, né? Se você pegar todas as pessoas que contaminam de dengue, mais da metade não vai ter sintoma nenhum, ou vai ter pouquíssimos sintomas que sequer vai entender que teve dengue. E a gente começa a suspeita clínica só quando tem febre. Então a gente já corta ali mais de metade dos casos na hora que a gente começa a fazer a avaliação clínica. E aí, no final das contas, o que importa em termos de fatores de risco que tem relevância estatística pensando em mortalidade? Diabetes, hepatite severa, síndrome do choque da dengue, né, que é aquela síndrome já descrita aí até pela OMS, alteração de estado mental, que foi uma avaliação feita baseada em vários outros subsintomas que se incluiriam como avaliação do estado mental no final das contas, e alteração da função renal com um aumento da creatinina no final das contas. Então, esses são os fatores de risco que realmente foram encontrados relevância estatística sobre isso. Já os clássicos, né, manifestações hemorrágicas e alterações de plaqueta não entraram como fatores de risco no final das contas. Então eles não são bons indicadores ali quando a gente quer pensar em uma gravidade máxima de um episódio de dengue, né. Então, o artigo foi bem feito, com bastante qualidade na análise dos vieses dos artigos, e ele foi basicamente financiado pelo CAPES daqui do Brasil. Então, é um artigo basicamente isento de vieses financeiros aqui, só posto isso por conta da questão vacinal, né? Se for algum artigo aí que trabalhe com algum investimento de indústria farmacêutica, e não é, no final das contas. Então, acho que esse foi o artigo, e aí me traz algumas reflexões ali sobre vacinação, o quanto a gente foca nas plaquetas, qual a medicação que a gente utiliza. Então fui trabalhando um pouco com essas reflexões daqui para frente. Boa. Acho que assim, boa parte, né? Acho que talvez diabetes e mais um que você falou, Lu. Qual que eram os dois primeiros que você falou? Diabetes, hepatite severa, síndrome do choque da dengue, alteração de estado mental e alteração de creatinina. Tirando, sei lá, talvez que hepatite severa, acho que você vai ficar preocupado independente, né? Assim, eu acho que então diabetes acaba sendo um fator importante. Porque todos os outros, de alguma maneira, eles são sozinhos sinais de alarme. Alteração de estado mental, mesmo uma pessoa com gripe, eu vou ficar preocupado. Então, assim, tipo, me parece assim, tipo, pô, lembra do diabetes e mais ou menos bom senso clínico com o que o paciente estiver apresentando, assim. Gostei. Concordo. Sim, eu acho que quando a gente tem, né, nos serviços de saúde, principalmente no SUS, né, uma limitação, né, quem a gente prioriza, né, para fazer um hemograma, para acompanhar, né, mais de perto, enfim, né, para orientar retorno e tal. Acho que é um estudo super valioso, assim, né, para populacionalmente, assim, né, para pensar os cuidados no dengue, né. E hoje eu tô saudosista, vou usar o mesmo argumento do artigo anterior. Eu formei há 20 anos e na época a dengue era dengue hemorrágica ou não. Então esse fato, né, de você delimitar a dengue hemorrágica como algo grave atrapalha muito a evolução de alguns casos que não evoluem com alterações e manifestações hemorrágicas. Então isso acabava sendo relegado para segundo plano. Então isso confirma para mim que tem evidência estatística naquela nova organização de dengue, que é dengue grave ou dengue não grave, né? Então a dengue grave, ela tem características que não necessariamente são hemorrágicas. E aí, pensando no que isso muda na minha prática, né? Acho que o primeiro foco é, olha,
eu vou olhar para o meu paciente com diabetes com outro olhar, e sempre que disponível recomendar a vacinação de dengue. Ainda não faz parte da vacinação da rede pública ainda, mas eu acredito que muito em breve a gente vai ter novas oportunidades de vacinação, então esse vai ser meu foco. Meu segundo foco, porque o foco principal ainda são as crianças de 10 a 12 anos, que é o fator de risco maior ali, segundo a recomendação oficial do Ministério. Então, segundo grupo populacional vai ser pessoas com diabetes. Menos estresse com as plaquetas, acho que é um outro ponto que eu vou começar a ter. E talvez menos paracetamol, cara. Pode falar. Né? Porque o pessoal tem falado, assim, eu entendi que uma das coisas de sinal de alarme recentemente era aumento do hematócrito, não era? E, assim, legal que nem trouxe aí, assim, porque eu fico imaginando, se a pessoa está com aumento de hematócrito, mas está conseguindo tomar água, está conseguindo se hidratar, não deve ser um grande problema. Imagino assim, mas vamos saber que não estava aí nos fatores, eu fico um pouco mais... Porque é isso, fica uma coisa... Eu estava conduzindo esse caso esses dias, discutindo com um colega, e super preocupado, a mãe super preocupada, porque o moleque estava ótimo, mas tinha um hematócrito um pouco elevado, limite superior, assim. E querendo internar no hospital particular aqui em São Paulo, assim, mas... Eu me responsabilizei, falei, então assim, vamos fazer uma consulta virtual todos os dias e vamos checando o estado, se ele mudar desses parâmetros aqui, se leva para o hospital e tal. E é isso, ficou super bem, não precisou internar, deu tudo certo. Mas eu fiquei meio incomodado, assim, o hematócrito naquele valor, a pessoa com zero sinal de alarme, estado clínico maravilhoso, vai internar? Então eu estava meio desconfortável com isso, assim, bom saber. Eu até olhar um pouco mais, vou ler esse artigo com mais calma depois também, mas legal saber disso aí, viu, Lu? Para não ficar tratando exame, né? Você tem toda a razão. É a mesma coisa do foco das plaquetas, né? Menos tratamento de exame. Bora pro último? Vamos lá. O último é o meu, então. É um estudo italiano que saiu agora em 2022 numa revista chamada Human Reproduction Open, uma revista de reprodução humana. E ele tenta avaliar qual o impacto de miomas pequenos e assintomáticos, intramurais e subserosos na fertilidade feminina. Um estudo caso-controle. Acho que o motivo de eu trazer esse estudo aqui é porque, né, uma das coisas que a gente pega muito é exames de rotina no consultório, e uma das coisas que geralmente a gente acaba fazendo, ou as pessoas trazem pra gente, as mulheres principalmente, é que dentro da rotina ginecológica tá meio que pedir um transvaginal. E honestamente, assim, eu tô meio que tentando entender qual que é o real benefício desse exame na nossa prática e para a vida de muitas mulheres por aí. Como rastreio, tá? Não como ferramenta diagnóstica. Acho que é isso, né? Se tiver algum mioma alto, tem que intervir, se tiver assintomático, então eu estava querendo olhar para isso. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando, qual que será o impacto de miomas assintomáticos na fertilidade? Esse estudo aqui, então, ele foi feito na Itália, como eu já falei, ele avaliou retrogradamente todas as mulheres que foram encaminhadas para uma clínica de fertilidade entre 2014 e 2020, separando elas em 2 grupos. Tá? Um grupo que tinha esses miomas assintomáticos, um grupo que tinha uma infertilidade não explicada, uma infertilidade não explicada, e um grupo que tinha uma infertilidade por conta do parceiro. O parceiro tinha menos de 1 milhão de espermatozoides no espermograma viáveis. Excluíram mulheres com malformações uterinas, miomas grandes, que eles classificaram como maior do que 5 centímetros, hidrossalpinge, endometriose, tiraram um monte de coisa aqui. E a ideia deles é que se miomas pequenos e assintomáticos impactassem é meio doido, tá? Se miomas pequenos e assintomáticos impactassem na fertilidade, no grupo de fertilidade não explicada, teria uma prevalência muito maior do que no grupo com a fertilidade por conta do marido, do parceiro sexual. E confesso que assim, eu achei o desenho bem doido desse estudo. E assim, no final das contas, não teve diferença nenhuma. Tinham 31 mulheres no grupo da infertilidade não explicada com mioma pequeno e assintomático e 32 no grupo da infertilidade por parceiro. Então, assim, através desse estudo, não trouxe, o mioma não, assim, parece que não traz nenhum impacto na fertilidade das mulheres. Mas aí o meu comentário em cima disso é que eu achei uma coisa muito convoluted, assim, muito difícil de tentar avaliar e entender como fizeram. Acho que eu fico pensando, será que a gente não tinha que olhar dentro das mulheres que tiveram filhos e com uma fertilidade normal, qual é a prevalência de miomas assintomáticos, para comparar com as mulheres que têm alguma dificuldade para ter filhos ou engravidar? Então, não sei, assim, eu achei a ideia do estudo interessante, tentando responder uma pergunta minha, mas o estudo em si eu achei um jeito muito esquisito de responder uma pergunta, assim, que
honestamente, para mim, não respondeu. Eu continuo, assim, parece que não tem muita diferença, que não tem impacto na fertilidade. Acho que não tem, na verdade, do que eu entendo que não tem impacto na fertilidade, mas eu não acho que esse estudo consegue responder minimamente decente essa pergunta. Eu acho que eles quiseram aproveitar a amostra que eles já tinham. E acharam, e pensaram, né, bom, vou nomear isso como mulheres saudáveis, né? Mas que, enfim, de fato a gente não sabe, né? São mulheres que não engravidaram dessa parceria, mas será que engravidaram, né? Engravidariam em outras parcerias? Enfim, acho que você faz, realmente é complicado esse desenho. Mas com relação ao que você estava falando lá no começo, na minha prática também é muito comum, na saúde suplementar é muito comum que as mulheres sempre cheguem acompanhando pequenos miomas, enfim. Eu acho que a ideia do ultrassom transvaginal de rotina, né, que é uma ideia bem arraigada assim, na saúde suplementar, é uma ideia relacionada à detecção precoce de câncer de ovário, por exemplo. Tipo, acho que tem um pouco de relação com isso, e a gente faz um monte de achados incidentais aí desses miomas assintomáticos, né? Vou ver se eu trago da próxima vez, então, o impacto de transvaginal de rotina no câncer de ovário, porque eu acho que eu já li isso e não tem impacto, mas eu vou trazer aqui um estudo para a gente conversar a próxima vez também. Eu acho bom, acho uma boa discussão. E sobre esse estudo, eu achei interessante eles arrumarem esse meio estranho de fazer um controle. É que acho que no final é o que eles queriam, né? Pegar aquela população ali que, teoricamente, o parceiro não teria a possibilidade de engravidar e tipo, esse é o nosso grupo controle. Estranho. Achei estranho. Além do que, a Lili trouxe esse ponto, né? Porque a gente chama de infertilidade conjugal. Então, beleza, tipo, o cara tem uma amostra de espermatozoides menos viável. Mas, cara, né, assim, ainda estamos falando de centenas de milhares, até de milhões de espermatozoides, às vezes. Então, tipo, eu tenho alguns pacientes que estavam fazendo espermograma de rotina também, que engravidaram, tiveram filhos com menos que 1%, de 1 milhão de 1% de espermatozoides viáveis. Então, assim, muito doido, sabe, assim, tipo, sei lá, se a infertilidade realmente vem do cara, se aquilo não tá impactando, a princípio eu acho que não impacta, mas assim, achei um jeito muito esquisito de responder essa pergunta. Concordo. E show com de bola. A gente termina? Então terminamos assim, e até a semana que vem, pessoal.